Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de julho de 2025. O exército ucraniano lança contra-ataque em grande escala. Um terço dos ataques russos aconteceram em Pokrovsk, na data de ontem. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Quero também pedir a todos que estão assistindo o vídeo que deem um like. É muito importante, que fortalece o canal perante o YouTube, que distribui para mais pessoas assistirem. E também peço que compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. As Forças Armadas ucranianas têm lançado contra-ataques em larga escala para recuperar posições perdidas e têm tido muitos sucessos nessa nova empreitada, que seria combinado com os ataques em profundidade dentro da Rússia contra as instalações legítimas como alvos militares, seria a contraofensiva de fato da Ucrânia. E eu considero, na minha opinião, também que os ataques em profundidade também fazem parte da ofensiva ucraniana. Hoje, atualmente, as unidades das Forças Armadas da Ucrânia, na linha de frente, também estão em estado de defesa ativa. O que é isso, né? É uma transição para o modo de operações contra-ofensivas, no nível tático. E é possível que se façam isso com certas condições, porque a Ucrânia não manda ninguém para o sacrifício, assim como a Rússia faz. Todo o objetivo da defesa ativa da Ucrânia ele se resume a contra-ataques, como resultado dos quais algumas posições que foram perdidas anteriormente são recuperadas, né, pela Ucrânia, onde os russos já tinham tomado alguns meses atrás ou semanas atrás, né? Mas todas essas operações de nível tático, elas chegam assim, quando eles fazem esse contra-ataque no dia, elas oscilam entre 3 a 4 quilômetros de profundidade. Então é grande, é maior do que a média de 50 metros, que já relatada por nós e por outros canais, que a Rússia ela avança por dia. Então, a Ucrânia pega de 3 a 4 quilômetros. É esse o objetivo. Em princípio, não mais do que isso. Às vezes, raras vezes, eles conseguem, dependendo a fragilidade da defesa da Rússia, eles avançam de 5 a 7 quilômetros. Né? Tem que ter muito esforço para isso e ele tem que estar, vamos dizer, fugindo muito desorganizadamente e não ter preparado tropas em posições defensivas numa segunda linha defensiva. E isso acontece muitas vezes com a Rússia. E aí, então, eles avançam um pouco mais. E essas ações normalmente são apoiadas pela aviação ucraniana e muitas vezes também pela artilharia, ou seja, eles sempre têm apoio, eles vão com cobertura ou da aviação, como manda os F-16, Mirage 2000, o MiG-29, 27, 25, 24, etc. Né? Então eles têm esse apoio. E nesse momento, eu acredito que não vale a pena falar em grandes avanços táticos operacionais, porque isso eles fazem não todo dia, dependendo de como eles sentem a capacidade do exército, que não consegue avançar. Eles avançam, na realidade, os russos tentam fazer o ataque, muitas vezes são destruídos já na zona da morte, e daí eles voltam, e a Ucrânia, quando sente que há uma possibilidade, eles vão atrás deles, né? Aí eles conseguem avançar de 4 a 5 quilômetros, ou eventualmente até 7 quilômetros, mas é uma posição mais difícil, que a Ucrânia quer ir numa posição mais segura, sem sacrificar tropas e sem perder muitos equipamentos, né? Muito material bélico. E eles têm retomado e assumido as novas posições que eles tiram, que eles expulsam os ucranianos, né? Que expulsam os russos, desculpe. Os ucranianos assumem as posições que eles expulsaram os russos, né? Corrigindo a minha última colocação, né? Até o final de 2025, talvez até 2026, eu sou meio cético, a segunda leva de F-16 chegará, né? Eu acho que hoje a Ucrânia tem muitos poucos F-16, mas assim mesmo eles estão atuando nessa ajuda a essas ofensivas ucranianas. A Ucrânia não planeja maiores ofensivas, que ela acha que precisa ter mais
a atuação de aviação, e elas têm poucos aviões para isso. Tanto o F-16 como o Mirage ainda são poucos esses aviões, né? E ela já tem uma certa capacidade de tropas para avançar sobre a Crimeia, de fazer a retomada da Crimeia. Ela não faz ainda, segundo me falaram, do Estado-Maior do Exército Ucraniano, com a pessoa que eu conversei, eles não descartam, mas eles não querem fazer isso sem ter mais força aérea. Eles precisam de maior capacidade aérea, porque a península ela tem apenas uma entrada por terra, que é aquela entrada que chama-se istmo. Então, como ela tem só uma entrada por terra, e outros desembarques teriam que ser feitos via mar, né? Então eles sentem que precisa de mais força aérea, mais número de aviões. Então eles, como já tiveram em 2023 uma mal sucedida ofensiva, porque quando eles fizeram a ofensiva, tinham prometido que mandariam mais armamento e mais aviões. Não veio nenhum avião, né? E aí complicou e eles não conseguiram avançar por causa disso. Aí não tiveram sucesso. E eles não querem repetir esse erro. Eles querem, a hora que eles entrarem na Crimeia, de fato, eles querem que tenha força aérea com eles, né? Para que consigam desmontar muitas defesas de campos minados com o fogo da força aérea dando cobertura. E aí vamos dizer que eles tomem a Crimeia, não vão dar trégua para os russos. Mas isso eles vão ter que preparar antes, segundo essa mesma fonte, esse coronel, é que eles vão ter que fazer preparação, com muito tempo, com muitos bombardeios aéreos e com muita artilharia. Eles não vão assim já hoje, ó, chegar nos aviões, vão correndo lá tentar pegar a Crimeia, não. Isso é considerado uma operação ofensiva em nível estratégico, né? Eles não podem se dar o luxo de ter grandes perdas, eles já vão lá com a certeza que, de fato, vão conseguir tomar a Crimeia, né? E dessa forma eles vão ter a oportunidade de avançar com melhores condições e mais capacidade sobre os russos, né? Uma nova expansão do território controlado pelas forças armadas ucranianas é possível, né? Mas não na Crimeia. Então talvez eles consigam avançar mais um pouco do que essas ofensivas que eu relatei agora anteriormente sobre o exército russo. Mas não me disse data, não me disse a possibilidade, porque depende ainda de outras decisões, inclusive das decisões do presidente da Ucrânia, o Zelensky. No entanto, essas ofensivas pontuais que eles fazem em determinadas linhas de frente é os comandos da brigada local, né, ou das brigadas que estão defendendo determinada posição, que tomam essa decisão. Opa, ali os russos estão fracos, então vamos avançar ali. Então é assim que eles têm feito a ofensiva e tem dado bons resultados. Agora, uma ofensiva numa escala maior, ou por exemplo, para retomar a cidade de Donetsk, ou Luhansk, ou a Crimeia, precisam de uma preparação maior, precisam mais força aérea, precisam de mais artilharia e precisam de muita munição. Se os russos estão tentando avançar de uma maneira agora e não conseguem, fazem 4.000 disparos de obuses contra as posições ucranianas e não conseguem. Acredito que a Ucrânia vai precisar de uns 20.000 tiros de obuses todos os dias para poder entrar na Crimeia, né? Quero também detalhar aqui que 30% aproximadamente, ou seja, 1/3 de todos os ataques na data de ontem, desde o início do dia, da madrugada, já das 0 hora, deu 151 confrontos de combate, aproximadamente, foram na direção de Pokrovsk, onde, dá para dizer, 51 ataques, 1/3, 30%, 51 ataques eles fizeram contra Pokrovsk sem sucesso. É isso que a Ucrânia não quer fazer, quando eu relatei o item anterior. Eles querem, não adianta atacar, né, dar um monte de tiro de artilharia, né? Fizeram 8 ataques aéreos, por exemplo, eles têm mais aviões, né? E lançaram 14 bombas guiadas só e fizeram todos esses ataques e incluíram também 8 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, ou seja, não tiveram muito sucesso, não tiveram muito resultado, mas fizeram o ataque sem dúvida nenhuma. E é importante, quero falar ali na região Kursk, né, em Slobodjansk Sul, desde o início do dia, os russos atacaram só 7 vezes, né? E também na região de Volchansk, Zeleny, e já considera esses que dentro da Ucrânia, porque ela é ali próximo, Kursk, a essa região, Volchansk, Zeleny e Chuhunivka. Eles também já contam esses 7 ataques, foram todos repelidos, né?
tal como na direção de Kupiansk. Todos os ataques repelidos, não tiveram, dos 8 que eles tiveram, né? Em Liman, eles tentaram avançar 23 vezes e 23 vezes voltaram. Avançaram, retornaram, ou seja, não assumiram nenhuma posição nessas regiões. Em Toretsk, que é uma área crítica para eles também, que eles querem retomar, eles fizeram 8 ataques, né? E nenhum dos 8 eles tiveram sucesso. E Pokrovsk, esse número de ataques que eu já relatei para vocês, já anteriormente, agora os ucranianos interromperam esses ataques, esses avanços que eles estavam fazendo sobre as posições ucranianas todas as vezes, né? E segundo ainda dados preliminares, então nesse sábado, próximo passado, ontem, 162 militares russos sofreram baixas, ou seja, foram neutralizados. Então, 162 não voltarão mais para a linha de frente. E essa é a situação, então, no teatro de operações. A Ucrânia continua resistindo e procurando fazer sempre ofensivas pontuais em determinados locais da linha de frente sobre as tropas russas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com você para inscrever-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Inscreva-se. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.